Retornamos então a mais um bloco do Esquecimentos e Lembranças, e nós sensibilizávamos no final do último bloco a questão esse cidadão, Georg Anton Schäfer. Depois ele será o Jorge Antônio, né? De Schäfer. De Schäfer. Esse título é esse que ele obtém. Aliás, a própria Rússia, a Rússia czarista, ela tinha uma forte influência alemã também, né? Seja por imigração, seja porque uma das czarinas, a própria do Nicolau, né? Sim. Ela era alemã, né? A Catarina a Grande é uma princesa também alemã que o marido é um fracote. Ela vai assumir realmente o poder na Rússia depois da morte do marido, e vai levar agricultores alemães para uma área que agora está conflagrada, que é a própria a Ucrânia, né? A Ucrânia, né? Entre os rios Volga e Volínia, né? Então são estabelecidos muitos alemães, são chamados alemães do Volga, dos quais o Brasil vai receber muitos no final do século XIX e século XX. Aliás, a própria na Ucrânia fala-se alemão também com fluência, né? Não mais tanto. Hoje desaparece bastante. Ali o stalinismo procurou também eliminar a pluralidade e transferiu muitas populações russas, né? O que faz com que hoje as minorias, né, ucranianas não sejam mais respeitadas, as populações mais antigas, né? Essas vão sofrer e provavelmente vão ser levadas ao êxodo. Como se transforma o antigo morador num pária, né? Justo, ele fica. Não, você não pode esquecer, nós já acho que logo voltamos ao von Schäfer e os outros sobre os quais nós queríamos falar no programa de hoje. Vou provocar um pouquinho antes, depois antes do Schäfer tem uma provocação. Né? Porque veja, quando houve a partilha da Polônia, quem dividiu a Polônia deixou de existir, foi a Áustria, a Prússia e a Rússia. Sim. A atual Polônia é novamente formada das partes austríacas e prussianas. A parte russa jamais foi devolvida e ela pertence à Ucrânia. Então, se esses poloneses da Ucrânia quiserem voltar a integrar, a Ucrânia desaparece do mapa, né? Mas eu acho que ela já está em andamento essa dissolução. A confusão. Mas nós chegamos a isso porque nós falamos da ligação da Rússia com alemães. São Petersburgo, por exemplo, era uma cidade de artesãos alemães que foram para lá para incrementar a produção. Então, houve uma forte tradição, e essas casas reais eram parentes todas entre si, né? Então o que faz com que de repente oficiais alemães vão estar a serviço do exército russo, mas na outro extremo o Portugal sempre teve oficiais alemães no seu comando. E muitos desses oficiais alemães já vêm com a corte para o Brasil. Aliás, dá para associar, o senhor conhece muito bem a Alemanha, dá para associar o militarismo alemão mais aos prussianos sempre? Eu acho que sim, quem vai formar a Alemanha são os prussianos. O que são os prussianos? É uma ordem medieval, a ordem alemã, que vai fazer cruzada no território europeu contra os prutsos, que hoje estão integrados à Polônia, a região dos Lagos Mazúricos, ou a parte norte, com a antiga cidade de Königsberg, que é a cidade natal do grande filósofo Kant, e ali hoje está a frota atômica soviética, na antiga Königsberg, que hoje se chama Kaliningrado. E Königsberg era a capital dessa ordem alemã, que se estabelece ali primeiro como uma ordem religiosa, então aquilo é um estado religioso, como houve muitos na Idade Média, e aos poucos eles vão iniciando a sua marcha rumo ao oeste europeu e vão conquistando os seus vizinhos, né? Brandemburgo, até que em 1871 eles vão formar a unidade alemã. Bismarck também é natural da Prússia Oriental, que foi o arquiteto. Né? Então, isso foi tudo, a Alemanha foi construída manu militare, né? Quer dizer, com a força das armas. Então, eles eram especialistas realmente na
na arte da guerra. Até que veio Napoleão, derrubou eles, então eles tiveram que se rearmar. Mas tem uma história do militarismo. O próprio Frederico o Grande, né? E o pai dele já tinha começado e preparado tudo para o filho poder fazer isso. Embora ele tivesse depois também um bom refino, ele gostava de música. Sim, é a época do barroco, né? Então ele vai pegar, ele convida Voltaire para vir à corte em Potsdam, não é? Sim, e mesmo o Palácio Sanssouci, né? É o palácio toda dele, a questão. todo. Mas nós vamos entrar agora, pegar aqui o Brasil mesmo, esse cidadão, daqui a pouco a gente volta a falar dele, do Schaeffer, né? Sim. Passa pela Rússia, vai ao Alasca e se deixa seduzir aqui pelo Rio de Janeiro, mas ele cai, digamos assim, como o mel na sopa, né, como se diz, porque o Brasil já tem algumas intenções secretas, né? E é aí que eu gostaria de iniciar essa conversa consigo. Por que secretas, né? Porque o que levou era Dom Pedro I, era príncipe ainda regente, né? E o José Bonifácio. Por que secreto? E o que eles pretendiam, na verdade, e por que eles estavam fazendo isso? Qual era a motivação de fato? Quer dizer, os arquitetos do Brasil são de fato José Bonifácio, a Imperatriz Leopoldina e Pedro, ainda regente. Já Dom João VI vê que não tem mais como segurar o Brasil como colônia de Portugal, porque ele tinha elevado o Brasil à condição de Reino Unido. Né? Nós tivemos que estudar isso, mas nunca se viu as consequências. Portugal e Algarve. Algarves, o Reino Unido do Brasil. Você sabia o que era Algarve? Né? Só pelo vinho que vem do Algarve, isso a gente conhece hoje. E ele prepara o filho, que não tem mais condições, e de fato José Bonifácio vai levar a ideia junto com a Imperatriz Leopoldina. E agora a grande pergunta é: você faz a independência de um país, mas como é que você mantém essa independência quando as tropas são todas portuguesas e os comandantes dessas tropas são portugueses? Então pode acontecer de uma hora para outra uma contra-revolução. Né? Então, para José Bonifácio, para Leopoldina, está claro, e depois também para Pedro, que nós precisamos de tropas confiáveis. Agora, como é que você faz tropas brasileiras? Se você transforma os escravos em soldados, é preciso libertá-los. Tem que libertá-los e você está criando condições para isso aqui, para um levante escravo. Você vai dar armas para o escravo. Então vai acontecer talvez o que aconteceu com o Haiti. E se está dentro da política de branqueamento, que já vem de Dom João VI, do qual nós falamos no último programa. Então, se você leva isso, você está fazendo, aos olhos dos dominantes, um retrocesso. Onde é que se vai conseguir soldados? A Europa tem soldados sobrando, assim, a rodo. Por quê? Napoleão foi vencido, não faz muito. O exército napoleônico foi desmobilizado. Os exércitos permanentes dos aliados são diminuídos, porque não há necessidade mais de tanto soldado. Então, para onde que vão esses soldados? Os holandeses estão levando esses soldados para o que hoje é a Indonésia. Sumatra, Java, Bornéu, alguma coisa vai para a Índia também. Mas ali os ingleses já estão se fixando cada vez mais. Então, se sabe no Brasil desses soldados que estão existindo. Só que os aliados... Nós assim, são soldados desempregados. É soldado desempregado. Não, é realmente o que está acontecendo. Então, E já estamos em plena vigência da Santa Aliança. A Santa Aliança. E a Santa Aliança estabeleceu que não se deva exportar soldados, porque não se quer que surja novamente um novo Napoleão a nível mundial. E José Bonifácio sabe disso, e aí ele chama Schaeffer e dá para ele instruções secretas. Ele deve viajar pela Europa, tentar convencer Metternich, que é o grande chanceler austríaco, de que
Pedro não foi desobediente, não fez uma revolução, mas que ele seguiu o caminho da história, mas Metternich não quer saber disso, não quer relações com o Brasil, apesar de uma princesa austríaca ser a esposa. Né? Aliás, o Schaeffer teve colóquios com o Metternich? Ele teve colóquios com Teve reunião com ele? Com o Metternich, com o próprio rei. Que era uma figura de o próprio imperador. Era poderosíssimo, o Metternich era poderosíssimo. Né? Ele mandava na Europa depois da queda de Napoleão. Né? Então toda a política europeia quem comanda é Metternich. E ele tem, mas o Metternich ordena que Schaeffer seja expulso então do território austríaco quando ele lá chega com essas instruções de José Bonifácio. Então deve captar benevolência das cortes europeias, porque tem que ser negociado o reconhecimento da independência do Brasil. Ninguém reconheceu ainda a independência do Brasil, né? Nem os ingleses. Né? E ele recebe a ordem de ver se consegue trazer soldados do Brasil, mas sob a capa de colonos. Né? Então, no meio de imigrantes solteiros, que serão os soldados, ele deve trazer casais de agricultores. E esses agricultores seriam assentados no Brasil meridional à moda dos cossacos. O que eram os cossacos? Agricultores que em época de guerra se transformavam em soldados. Não é? Era um modelo que existia na Rússia. Eram pessoas treinadas em armas, que quando havia situação de guerra largavam a lavoura, que ficava aos cuidados da família, e eles iam para a guerra. Ora, eu vou avançar um pouquinho. São Leopoldo e as colônias alemãs do Rio Grande do Sul são todas elas criadas à moda das colônias de cossacos na Rússia. Que interessante. Em tempos de paz, nós vamos ter populações trabalhando a terra, mas os homens são chamados para a Guarda Nacional, os coronéis da Guarda Nacional são estancieiros, já de famílias tradicionais do Rio Grande do Sul, e em época de guerra, os filhos e os homens vão ser chamados às armas e vão lutar aonde? Na Cisplatina, na Guerra do Paraguai, e quando vem a Revolução Federalista, ou já antes, na Farroupilha, sim, esse pessoal vai estar ou do lado dos farrapos ou do lado dos imperiais. Mas sobre isso nós vamos falar, sim, muito nos nossos programas. Sim. Então, José Bonifácio dá essas instruções para Schaeffer, que vai para a Europa, e para os que vierem para trabalhar a terra, eles vão ganhar módulos de terra a modo do que os ingleses estão fazendo nas suas colônias. E são as instruções de José Bonifácio. O que são esses módulos? 75 hectares de terra, sementes, implementos já é um módulo interessante. É um módulo interessante, porque isso para o Brasil vai ser microfúndio na época. Dúvida. Porque quando os açorianos vêm para cá, eles recebem 500 hectares de terra. De fato, nunca chegaram a receber por causa da instabilidade. Mas se você tem as Sesmarias antes, que é a primeira divisão territorial do Rio Grande do Sul, são 12 mil hectares. Puxa. Então, 75 hectares é a propriedade para ser trabalhada com a família, tá? E vai produzir para um mercado sobre o qual nós teríamos que falar. Vamos voltar ao Schaeffer. Sim. O Schaeffer vai passar pela Baviera, eles recebem ele muito bem, mas fica nesse muito bem. Então ele vai para o norte e vai estabelecer um escritório em Hamburgo, né, que é um dos principais portos do norte da Europa no período, e já muitos comerciantes de Hamburgo, tem que lembrar, por exemplo, toda a Liga Hanseática que dominava o comércio no Mar do Norte. Com a Escandinávia, né? E até a Escandinávia, até para dentro da Rússia. Sim. Né? E eles têm casas comerciais no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro já estão os irmãos Lemmert,
que depois vão publicar o Almanac Lemerton, uma fonte inesgotável para a gente estudar a história do Brasil, e de lá vai surgir um dia a Companhia Melhoramentos, não a de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, que publicou muitos livros que nós lemos quando crianças. Né? Então, São Paulo já tem uma colônia de comerciantes alemães que estão ali. Em Hamburgo, o Schaeffer vai entrar em contato com as autoridades da cidade, e aqui especialmente com o chamado senador de polícia. Lá não se tem ministros ou secretários, mas todo mundo é um senador. Seria hoje um secretário de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Sim. E com ele conversa para esvaziar o presídio da cidade de Hamburgo. Cidade-estado. Cidade-estado. Né? Porque não, a Alemanha só em 1871, nós só impropriamente estamos falando de alemães e de Alemanha. Né? E, a rigor falaríamos de ducados, né? Ducados, condados, enfim, pequenos reinados também, ou grão-ducados. E quem são essas pessoas que estão em cadeias de Hamburgo no período? São pessoas que estão sendo expulsas da terra, são migrantes que vêm a Hamburgo, e para evitar a mendicância, você tem que tirar essas pessoas de circulação e colocar na cadeia. E esses vão ser os primeiros imigrantes que vão vir para o Rio Grande do Sul, para São Leopoldo. Os primeiros vieram de Hamburgo. Vieram de Hamburgo, são tirados da cadeia. São pessoas que vieram da Dinamarca, o Schleswig-Holstein, aquela ponta norte acima de Hamburgo, no mapa alemão, ainda pertence à Dinamarca. Altona, que hoje faz parte de Hamburgo, na época é um porto dinamarquês. Então, os primeiros alemães são dinamarqueses, quando estão chegando, muitos deles, quando estão chegando aqui a São Leopoldo. Né? Então, se inicia todo um processo de visitas a principados, ducados alemães para trazer pessoas para o Brasil. E esses são os primeiros imigrantes que estão chegando. Dentre esses primeiros imigrantes, no próximo bloco já vamos retomar aqui esse assunto, né? Mas os primeiros imigrantes, qual era a parcela, porque aí para nós ver a efetividade dessa política do Schaeffer, né? O quão bem sucedido ele foi inicialmente, quantos eram e quantos tinham, digamos assim, formação militar de fato? A maioria deles tem formação militar. Digamos que num dessas casquinhas de nós que transportam imigrantes, que tem 20 metros de comprimento, João Batista. São canoas no oceano. A velas, canoas sopradas pelo vento, com que entram 200 pessoas. Você tem um grupo muito pequeno dos primeiros que vão chegar ao Rio Grande do Sul. Porque a maioria são soldados, e esses vão ficar no Rio de Janeiro e vão ser incorporados a 2 batalhões de estrangeiros, que são as primeiras forças nacionais, não portuguesas, que o Primeiro Império vai ter à disposição. Mas isso é o começo do fim de Pedro I também. Ele vai pagar um preço por isso? Ele vai pagar um preço por isso, porque ele mais uma vez está trazendo estrangeiros para nos dominar. Essa é a leitura do povo. Mas isso é uma coisa instigante demais e vai ficar para o próximo bloco.